Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós e quem nunca enfrentou, com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar, que é o luto. Eu decidi falar sobre isso porque anteontem sepultamos um primo muito conhecido e eu vi que os filhos, os netos, esposas estavam assim muito abalados, apesar da maioria deles serem espíritas. E eu já gostaria de começar por esse ponto. Porque existe uma cultura equivocada de que o espírita não pode sofrer por luto. E isso não é verdade. Porque, no fundo, nós sentimos, nós gostamos, e não é o simples fato de conhecer o que acontece durante a desencarnação e depois que vai fazer com que nós não sintamos. Mas é importante nós entendermos por que do luto, como que ele acontece e o que nós devemos fazer quando enfrentamos uma situação dessa. Obviamente que a desencarnação, ela sempre abala até aqueles que se acham muito fortes. A desencarnação, ela abala o materialista pelo entendimento equivocado de que a morte termina e encerra tudo. Então, para o materialista, quando desencarna um ente querido, o choque é muito maior, a dor é muito maior, porque ele entende que ali encerrou-se uma vida e que não mais vai encontrar o ente querido. E é daí que vem aquela frase: perdi o meu ente querido. Na verdade, nós não perdemos. Até mesmo porque o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento de que Deus é Pai, nos ajuda muito nesse momento. O simples fato de pensarmos que Deus jamais criaria a família, jamais criaria o amor, jamais criaria o sentimento para depois separar os que se amam pela morte. E pior, separar eternamente. E isso realmente não acontece. A literatura espírita está cheia, repleta de casos que ilustram que a separação é momentânea. Eu poderia citar aqui também situações pessoais, mas que o tempo não nos permite. No entanto, quando nós compreendemos que a morte ela é momentânea, isso ameniza um pouco a dor. Só que também nós não devemos ficar buscando informações. Toda casa espírita já passou por uma situação de chegar alguém e procurar notícias do seu ente querido. Chico disse que o telefone só toca de lá para cá. Porque em verdade nós não sabemos se o nosso ente querido está pronto, se ele está preparado para essa comunicação. Isso não importa muito. Não importa muito porque assim que ele estiver pronto, de um jeito ou de outro, ele estará perto de nós. Claro que não voltará à convivência que tinha antes. Porque da mesma maneira que do lado de cá nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, do lado de lá também. Mas sempre que for possível, nós notaremos a presença do nosso ente querido através daquela lembrança repetida, ou daquela saudade que vem num momento que a gente nem estava pensando nele. Muitas dessas vezes nós sentimos isso pela presença do ente querido. Agora, como eu disse no começo,
viver o luto é o direito que nos assiste a todos. E é algo realmente fundamental quando nós falamos da psique e da fisiologia. Porque viver o luto, ele é um processo que nos leva ao amadurecimento psicológico, que nos leva ao amadurecimento espiritual e nos leva à compreensão maior dessa fase que é a desencarnação do ente querido. E até nisso Deus trabalha de uma maneira muito amorosa. Porque desde cedo nas nossas vidas, desde muito novos, Deus nos proporciona situações para que a gente aprenda a lidar com o luto. O pintinho que morreu, o peixinho que morreu, o animal de estimação que morreu. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso durante a nossa vida diversas vezes. Isso é uma espécie de preparação para que nós possamos encarar a desencarnação de um ente querido. Agora, nós precisamos também compreender que é uma fase necessária, que é uma fase até saudável, mas que ela não pode extrapolar algumas linhas, limites, porque se isso acontecer, fará mal a nós e ao nosso ente querido. O luto se apresenta de diversas formas. A pessoa pode ficar em silêncio total. A pessoa pode chorar compulsivamente. Ela pode sentir raiva. Uma vez eu ouvi uma mãe falar que desde quando ela teve um aborto espontâneo, já no 7º mês de gestação, ela não consegue ver uma mulher grávida que ela sente raiva. Os desentendidos, os mal informados, dizem que é inveja. E não é um luto. Ela vive o luto através daquele sentimento. E nós não devemos recriminar, porque cada um tem uma maneira especial ou própria de lidar com o luto. Mas a melhor maneira, segundo a doutrina espírita, para lidarmos com o luto é, em primeiro lugar, a oração. A oração, ela tem um peso gigantesco nesse momento, tanto para quem fica e principalmente para quem vai. Porque muitas vezes os nossos entes queridos são colhidos pela morte sem necessariamente eles estarem preparados para isso. Porque na verdade raros são aqueles que podem dizer que estão preparados para voltar para casa. E eles chegam do outro lado muitas vezes confusos, sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes entristecidos uns, desesperados outros. E saber que aqueles que ficaram estão sofrendo, piora a sua condição. E aqui entra mais um exercício que Deus nos convida, para que nós possamos amadurecer e despertar a caridade. Porque superar a nossa própria dor em prol de amenizar a dor do outro é uma caridade de muita grandeza. Superar a nossa dor em prol de tecer orações para os nossos entes queridos é caridade e auxilia muito. Mas não é aquela oração repetitória de ficarmos rezando 10 Ave Marias, 20 Pai Nossos. Não se trata disso, até mesmo porque a oração muito repetida, ela não nos permite a ligação através da concentração do pensamento. No segundo ou no terceiro Pai Nosso, a gente faz por automatismo. Nem estamos mais pensando naquelas palavras. Orar por nossos entes queridos pode ser simplesmente uma conversa em pensamento, da mesma forma que nós conversávamos antes com eles. Darmos apoio, dizer da nossa saudade, mas também dizer do quanto nós estamos lutando para aprender a viver essa separação momentânea. Porque sim, o Chico também disse que a saudade é uma dor que dói dos dois lados, tanto para quem vai quanto para quem fica. E o segundo passo
é fazermos trabalhos assistenciais, é fazermos caridade em nome do nosso ente querido. Segundo Joana de Ângeles, nós deveríamos transformar o dinheiro gastos com velas, com flores, com incensos, em pães, em livros, para pessoas necessitadas. Você fazer uma caridade e dizer: isso aqui que eu estou fazendo é em nome do meu ente querido. Não tenhamos dúvidas de que as energias geradas não só pela ação, mas principalmente pelo agradecimento daqueles que estão recebendo, vão atingir os nossos entes queridos de uma maneira muito salutar e vai fazer bem. Passado isso, lutemos contra a tristeza. Não deixemos que essa tristeza se prolongue 3, 4, 5 meses, porque aí nós esbarramos na depressão. Muita gente diz: ah, fulano está com depressão porque perdeu o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai. E não é bem assim. O luto é uma tristeza profunda, mas daí a ser depressão tem ainda uma distância e precisa de um processo que nós devemos conhecer para evitar. Porque a depressão também, ela não é salutar, ela é uma doença severa, e que aflige tanto aquele que sente, como principalmente o ente querido, que fica recebendo os pensamentos, que fica recebendo as vibrações. Há poucas semanas atrás, eu estava num grupo de estudos, estudando livros mensageiros, e lá numa determinada passagem, eles estavam em uma instância de socorro aqui próximo da Terra, e visitando espíritos em tratamento. André acompanhou o diálogo de um espírito e aquele que o assistia. E ele falando: eu já estou relativamente bem, eu já estou me esforçando para trabalhar, para me adaptar à vida nova. No entanto, à noite, quando vou me descansar, e eu faço as minhas orações, eu me ligo à minha família. E eu começo a receber os pensamentos de dor, de sofrimento, de questionamento deles. Isso tem me feito muito mal. E faz mal. É por isso que nós precisamos compreender e transformar a tristeza em ações, fazendo com que o luto seja uma mola propulsora para que possamos fazer o bem a nós, ao próximo e principalmente ao nosso ente querido. Portanto, é fundamental a compreensão disso, mas muito mais do que a questão relativa ao luto, existe uma situação nesse processo de desencarnação que é um processo muito importante e que a esmagadora maioria, principalmente de espíritas, não se atenta, que é o momento do velório. Nesse velório, eu fiquei bastante entristecido observando o barulho. Não era do lado de fora da sala de velório, era dentro da sala de velório. O caixão, alguns familiares sentados em torno do caixão, muito emocionados, naturalmente, e as outras pessoas em volta, conversando alto, contando piadas, rindo. Eu ouvi gente falando mal da vida dos outros lá dentro, desconhecendo quanto isso é ruim, para não falar péssimo, tanto para a família quanto para o desencarnado. Até mesmo porque, quando Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, também podemos entender que aquilo que nós falamos
é aquilo que temos dentro e também aquilo que sentimos. E se é o que temos dentro e é o que nós sentimos, nós emitimos os pensamentos, e esses pensamentos são vibrações que vão formar outras vibrações, que vão formar formas de pensamentos, que vão atingir a todos. No livro Voltei, quando o irmão Jacó tem o seu processo de desencarnação encaminhado, e ele estava ali participando do seu velório, tendo assistência da sua filha, que já tinha desencarnado antes, e de Dr. Bezerra de Menezes, ele extremamente confuso, passando por um período natural de perturbação. Chega uma hora que do nada ele se sente muito bem. E ele pergunta para o Dr. Bezerra, por que daquilo? Bezerra então o conduz até o lado de fora e mostra um carro. Quando ele olha aquele carro, ele vê saindo de dentro do carro como se fosse uma bolha de sabão gigante que começava a subir. E numa determinada altura ela estourava e irradiava fluidos para todos os lados. E quando aqueles fluidos atingiam ele se sentia bem. O Dr. Bezerra então leva ele próximo do carro e fala, está vendo essas pessoas dentro do carro? Estacionaram aqui para fazer orações para o morto e não sabem nem quem é o morto, que é você. Se nós recebemos essas vibrações positivas dessa maneira, imagina o contrário, o quanto o desencarnado e a família não recebem as vibrações das piadas, das conversas, da maledicência. Muitas vezes o desencarnado está ali no processo de confusão total, não sabe o que aconteceu, foi colhido pela morte de maneira violenta ou abrupta. E aquelas pessoas que ele julgava que gostavam dele estão lá rindo, cantando piada. Precisamos compreender isso também. Se você não é capaz de ir até um velório e ficar em oração, ou no mínimo em silêncio, não vá. Preste a sua solidariedade à família depois que passar o sepultamento, que é um dos momentos mais difíceis. Porque durante o velório todos estão ali acolhendo naquele calor humano, mas quando chega em casa e nota-se o vazio, a cadeira, a mesa vazia, a cama vazia, o quarto vazio, a dor vem. E geralmente nesse momento os entes queridos estão sozinhos. Então nesse meio paralelo que eu fiz, mostrando os dois lados, é fundamental que entendamos, para que nós possamos prestar assistência, solidariedade e a ajuda necessária quando for preciso, e também ajudar os nossos quando for necessário, e principalmente nos ajudar, porque ninguém gosta de viver triste, ou de sentir dor, ou de se entristecer. E conhecer os postulados da doutrina, que é consoladora por natureza, que nos afirma que toda separação é momentânea, e é. Meu pai desencarnou em 2014. Foi enterrado na segunda-feira à tarde. Na quinta-feira, lá no centro do seu Luís, ele já foi visto trabalhando. E depois disso, por diversas vezes, ele manifestou trazendo notícias. Manifestou dizendo da saudade, às vezes se desculpando porque do outro lado o trabalho está muito grande, mas afirmando que sempre que dá ele está junto com a família. E olha que interessante, em duas manifestações diferentes, em centros diferentes, por médiuns diferentes, ele afirmou a mesma coisa, dizendo que já
está construindo lá a nossa casa, para que quando voltarmos possamos estar ainda todos juntos mais uma vez. Ah, mas é assim que funciona? Lê o livro Nosso Lar. É assim que funciona. E por que seria diferente? O mundo de cá é apenas uma cópia imperfeita do que é o mundo do lado de lá. E saber que é igual e que estaremos juntos realmente é consolador. Que tenhamos todos um excelente resto de semana e que Jesus abençoe. Obrigado.